Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, para a gente já começar a nossa conversa de hoje. Então, vocês devem ter percebido, né, que ontem eu cadastrei algumas das tarefas da unidade. Eu ia cadastrar todas, mas eu tive um probleminha de internet e acabei não cadastrando. Deve estar faltando algumas listas, aliás, alguma parte das listas, né? Essa unidade não ser só duas partes. Semestre passado tem sido 3 partes, eu estou dividindo só em duas. Mas também já cadastrei os questionários e demais, e os fichamentos. Então, estão com as datas aqui meio que pré-estabelecidas. Então, fichamento das aulas 2 até a 6. E aí, pessoal, eu peço que tomem um pouco de cuidado em relação a essa numeração. Se você for seguir o que está escrito aqui, você não vai ter nenhum tipo de problema, porque a numeração é do jeito que está aqui. Então, por exemplo, o fichamento relativo a essas aulas... Opa, ficou feio aqui. O fichamento relativo a essas aulas vai ficar para a semana, se você observar aqui no CIGAR, vai ficar para essa semana que vem, né? Assim, teve a semana passada, teve essa semana que vem. Então, em tese, até a semana que vem, vocês já assistiram todas as aulas e fazem esse fichamento. Então, fica para o dia 6, né? Deixa eu só deixar aqui na semana correta. Então, fica aqui, ó, esse fichamento. Então, fica aqui, obviamente. E o outro fichamento fica referente a essas outras 4 aulas. Vou botar outra coisinha para ela aqui. Essa coisinha vai ficar aqui para a semana até o dia 19, né? No dia 19 vai ser essa semana aqui. Então, X. Pronto. Também eram 3 fichamentos semestre passado, eu reduzi, né, para ficar um número um pouquinho menor. Aqui é essa coisinha laranja. Então, pronto. As aulas de 2 até 6, fichamento até semana que vem, e as outras até a semana 5. Aí, o que acontece? As aulas no YouTube, né? Se a gente abrir aqui as aulas do YouTube, elas obedecem uma numeração que ela é um pouquinho diferente das aulas da planilha. Então, essa numeração, quando eu faço referência, é sempre em relação às aulas que estão aqui do cronograma, tá? Nunca é a ordem real que está lá. Por exemplo, se eu entrar aqui na aula 15, é a aula 23, então teria que ter uma certa conversão, porque quando eu fiz as aulas de YouTube, essa numeração que está sequencial ao YouTube, ela levava em consideração também as aulas síncronas. E, obviamente, as aulas síncronas eu não coloco no YouTube, né? Há exceções, mas a maior parte das aulas do YouTube, as aulas síncronas ficam só entre a gente. Tá bom? Então, por isso tem que seguir essa numeração. Aqui no início está correto. 2 é 2. É a parte A e a parte B, né? Aí vem para 5, que seria 4. A 6 é a 6 mesmo. Então, quando for fichar, ficha o que está aqui, né? Se chama de aula 2 o que está aqui, o que é aula 6 o que está aqui, e sucessivamente. As listas, eu já também cadastrei, está aqui no CIGAR, né? E a parte B é a parte final, né? Da questão 8 até a 18. A segunda parte é um pouquinho maior, tá, pessoal? Então, era 2 listas semestre passado, eu juntei, diminuí algumas questões, mudei outras e tal, e reduzi para uma lista só. Então, não sei se programa melhor para entregar essa parte final. A disciplina já vai estar no andamento um pouco mais rápido, então vocês conseguem fazer tranquilamente. Então é isso. Os questionários online também já estão disponíveis assim, já estão cadastrados. Vocês vão fazer um questionário
no dia 6, né, sexta-feira que vem. O questionário fica aberto o dia inteiro, né, 24 horas do dia, mas quando você for fazer, você vai ter 1 hora para fazer. Não gasta mais que 15 minutos, tá? Para quem nunca fez questionário, quem não foi meu aluno ainda, né, tem alguns aqui, eu coloquei aqui um questionário teste, apenas para você testar a função, tá? Então, quem nunca fez o questionário, faz esse testezinho só para você ver como é que funciona, a dinâmica dele. É muito semelhante, né? A diferença é que tem uma questão a mais, né? O questionário real só são 5 questões e esse questionário teste tem 6 questões. E aí os tipos de questões são os mesmos, de marcar, objetiva bem curta e tal, ou subjetiva bem curta, aliás, e por aí vai. Tá bom, pessoal? E o outro questionário de dia 20. Então, é no dia 6, né? Vai ser um na próxima semana e outro daqui a 3 semanas, tá bom, pessoal? Então, está aqui marcado em X, né? As datas que estão cadastradas no sistema. Tá bom? Acho que é isso. De pré-aula, assim, propriamente dito. Deixa eu abrir aqui um pouquinho da lousa para a gente usar um pouco hoje. Se tem alguma dúvida, alguma observação, podem ficar à vontade. Estou com o microfone agora. Não, professor, nenhuma dúvida. Ó, as datas que eu coloquei, né, estão colocadas aí, né, obviamente, mas à medida que a gente vai andando a disciplina, a gente pode negociar. Tá finalizando sempre nas sextas-feiras. Eventualmente a gente pode trocar para o sábado, domingo, tá? A gente já fez isso no outro semestre, aí a gente vai conversar. Só coloquei uma data pré-estabelecida para a gente ter um marco, tá? Mas depois daí a gente vai andando. Bom, tá, agora sim, a primeira parte da aula de hoje, né, propriamente dita, é as dúvidas que vocês têm relativas ao conteúdo. Abre esse espaço para vocês fiquem à vontade. Parece que quer que qual é o som que emite. Né? Qualquer coisinha que eu bater aqui, vocês escutam. Nenhuma dúvida. Tudo dominado. Nada, pessoal. Dou-lhe duas. Todo mundo já assistiu as aulas, né? Provavelmente. Ficou tudo muito claro. Tranquilo, Matheus. Eu assisti a aula de hiperestática. Professor, Acho que com a entrada do Marcelo falou. Diga, Marcelo. Eu assisti só a aula de hiperestática. Era para até qual aula? Que eu não. O ideal, né, de planejamento, né,
que, por exemplo, até a gente está na semana 2 que tem assistido até a aula 4, né? Que é trabalho e energia. Porque assim, eu tinha visto que esse, como é? Esse aí era do semestre de 2020.2, eu pensei que você ia dar uma atualizada. Eu não acompanhei a aula passada, teve um problema aqui, aí eu não, porque tava por fora do conteúdo. Tranquilo, não tem problema. Professor, Essas eu guardo. primeiras semanas, depois realmente entrar entrar no ritmo, tá bom? Não tem... Professor, eu notei aqui um negócio para perguntar ao senhor. Pode perguntar, Renan. Era para o senhor explicar, porque eu falou no vídeo, né, no YouTube, é na primeira aula, que é a introdução à hiperestática. Explicar melhor o comportamento das estruturas referente a físico e geométrico, que tem, eu acho que é lá para o final do vídeo. Perfeito. Que é linear e não linear, né? O comportamento aí é subdividido. Obrigado, Renan. Tá visível para vocês? Ela tá escura. Posso mudar aqui, ó. Tá dando para ver. Aqui tá legal. Beleza, obrigado. Pronto, então, com relação ao comportamento físico e geométrico. Eu vou tirar aqui, tá? Qualquer coisa vocês podem puxar. Ó, primeiro, em relação ao comportamento físico, tá? Aliás, eu vou começar, como eu gosto de fazer nas aulas, começar do começo. Linearidade e não linearidade, tá? A linearidade está relacionada a um comportamento da estrutura onde as ações aplicadas sobre a estrutura só vão provocar um comportamento proporcional aos esforços, tá? E aí, a não linearidade e a linearidade física estão relacionadas ao estado do material da nossa estrutura, ao regime de comportamento da nossa estrutura. A gente estudou lá em resistência já há um tempinho, né? Que existe uma relação entre a tensão e a deformação nas estruturas e nos materiais, né? Que guardam uma certa aparência com o que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Alguma coisa desse tipo aqui e tal. Depende do material também, obviamente. E o que acontece, tá? O regime de comportamento linear é aquele inicial do comportamento do material, ou seja, desde o ponto onde o material está descarregado, ou a estrutura está descarregada, até um ponto onde ele guarda ainda uma certa proporcionalidade, relacionada justamente ao módulo de elasticidade longitudinal. Então, aquele ângulo, esse ângulo aqui, que vocês enxergam, ele é proporcional ao coeficiente E, né? De modo que tensão é igual a E vezes E. Então, esse E é o coeficiente que vai relacionar as tensões e as deformações. Na fase inicial, né, de trabalho, a gente diz que ele trabalha de forma linear elástica. Tá? Então, o comportamento físico linear é aquela fase onde a sua estrutura tem as respostas estruturais proporcionais às ações. Se você continuasse carregando a sua estrutura até chegar a um determinado ponto, por exemplo, esse ponto aqui, né, continua carregando a estrutura até chegar aqui, o que acontece se eu descarregar a estrutura? Ele volta agora para essa posição diferente da posição original. E aí a gente diz que ela está agora numa fase de comportamento não linear. Né? Não linear. Tá bom? Por que é falado isso? Porque a gente está considerando que nossas estruturas estão trabalhando no regime elástico linear. Tá? É uma hipótese que é importante para simplificar, porque senão a gente teria que trabalhar com equações de ordem superior, tá bom? O que não é muito conveniente, tá? A gente está trabalhando sempre com condições um pouco mais simplificadoras, tá bom? Como um bom engenheiro, tá? Não é porque a gente está fazendo bobagem, né? Está fazendo coisa correta, na verdade. Em um momento ou outro, dentro da teoria, por exemplo, em concreto armado ou em aço, vocês vão ver que a gente vai retirar essas limitações. Não, eu vou considerar agora o regime não linear. E aí você vai pagar os preços lá no momento ideal para isso. Mas aqui, no momento que a gente está estudando, a gente vai ficar restrito ao comportamento linear
físico, tá bom? O comportamento da estrutura vai estar se comportando de forma linear, ou seja, dado um carregamento, ao retirar esse carregamento, a sua estrutura se comporta como uma mola perfeita, vamos assim dizer. Tá? E isso vai ser fundamental, sobretudo, a partir das aulas que a gente vem pela frente, né? Quando a gente for falar de mola, de recálculo de apoio, de temperatura, tudo isso tem que estar dentro do regime elástico linear. Além disso, né, vocês ainda não estão, mas é para a semana que vem, a gente vai falar em conservação de energia. Quando eu falar em conservação de energia, onde eu vou dizer que o trabalho das forças externas é igual à energia de deformação, isso só é válido num princípio que eu não tenha dissipação de energia. Consequentemente, eu esteja no regime elástico linear. Bom, então, esse é o físico. Ficou claro, Renan? Deu para ajudar aí nas ideias? É uma hipótese de simplificação do processo. Tá? Você falou aqui, eu não... Pode falar. Ficou ok, professor. Entendi sim, viu? Tá. Obrigado, Renan. Agora vamos para o geométrico. É um pouquinho mais complicado de entender, mas dá para a gente ter umas ideiazinhas aqui. A linearidade geométrica já está relacionada a outro aspecto, que é o seguinte. Ó, eu vou para o trabalho, eu vou para o problema que a gente geralmente mais usa, que é um problema que vai ser usado, né, na verdade, lá na frente, em concreto 2, que é o problema de pilar. Tá? Dado um pilar, as ações sobre o pilar geralmente são cargas concentradas, combinadas com momentos, tá? Um P e um M externos, tá? Esse aqui é um pilarzinho. A gente admite, né, é uma hipótese também, admitimos, né, que o equilíbrio dessa estrutura ocorre na posição indeslocada. Que, repito, isso é uma simplificação. Por quê? Bem, se eu só estivesse aplicando P, se eu estivesse só aplicando P, o que é que ia acontecer com esse pilarzinho, essa barrinha, né? Dado um pilar, se eu aplicar uma força sobre ele, ele vai comprimir, né? Se eu aplicar uma compressão sobre o pilar, ele simplesmente vai reduzir seu tamanho, vai ficar mais curtinho, né? Vai diminuir um pouquinho o pilar. Bom, a estrutura. A estrutura fez um certo encurvamento. Então, o que acontece, pessoal? Dado esse carregamento externo, vai ter duas deformações que ele vai provocar. A carga concentrada vai fazer ele fazer isso, né? Ficar mais curto, diminuir esse tamanhozinho, um pouquinho de tamanho. E a carga de momento vai fazer com que ele rotacione um pouquinho. Então, a posição de equilíbrio real da estrutura não ocorre na posição indeslocada. Ele ocorre sim na posição deslocada. Aí você vai dizer, beleza, mas qual é o problema? O problema é o seguinte, à medida que a gente vai aplicando o carregamento, a peça vai mudando de forma. Para esse problema específico, né, eu vou comprar uma régua para não ter que usar da minha esposa, porque ela percebeu que eu usava todo semestre, e ela tirou aqui de perto de mim. Aí, quando ela procura, ela não acha, ela se revoltou e pegou de volta, né? Então, assim, à medida que a gente aplica a força e o momento, essa estrutura vai sofrendo essa encurvação progressivamente. Então, o ideal, né, um cálculo exato dessa estrutura deveria ser considerar o equilíbrio dele na posição deslocada. E para fazer isso, eu não consigo fazer diretamente. Eu teria que ir colocando incrementos de carga. Então, eu teria que fazer assim, em vez de aplicar P, eu vou colocar uma fração de P, e em vez de colocar M, eu vou colocar uma fração de M. Aplica-se carguinha, o que acontece? A estrutura desloca um cabelinho de sapo e rotaciona um cabelinho de sapo. Aí eu aplico mais um pouquinho de ΔP. Então, o que você está fazendo, na verdade, é uma coisa, novamente, não linear. Você aplica um trechinho de carga,
agora eu não vou falar em termos de tensão, mas força vezes deslocamento. Você coloca um pouquinho da força e avalia quanto a peça deslocou. Então, ela saiu dessa posição para um pouquinho para cá. Okay? Aí você vai criando essa curvazinha de comportamento. Tá? Até você chegar à posição final. Então, você vai aplicando incrementos de F. Tá? Você vai aplicando incrementos de F. Delta F, ou delta P, delta M, delta frações. Até você chegar aquele P e M final, né? Você está colocando até você chegar ao valor da carga final, e obviamente nessa carga final ela sofreu um deslocamento. E aí a gente vai perceber que você tem um comportamento não linear. Como eu retorno isso? Como eu garanto um comportamento linear? Dizendo o seguinte, ó, o meu equilíbrio acontece na posição indeslocada. Isso é o que a gente chama de linearidade. Linearidade geométrica. O nome geométrica é por isso mesmo, é porque a gente está considerando que a geometria ela é linear, ela não sofre um comportamento não linear, ou seja, ela não se desloca de forma não linear. Tá bom? Basicamente isso. Repito, vai ter um determinado momento, né, nas considerações lá na frente, concretos e tal, que a gente pode tirar a linearidade geométrica, ou seja, a gente vai deixar uma estrutura mais frouxa. Não que ela vai estar menos segura, vai estar mais frouxa no sentido das simplificações que a gente constrói. Tá bom? Ah, pessoal, por que chama de física? É porque física está relacionada à resposta física do material, tá? Resposta física do material. Ou seja, essa relação tensão-deformação. A gente tem uma relação não linear, que é dizer que a tensão é proporcional ao logaritmo neperiano de E epsilon. Essa aqui é não linear. Isso aqui é quando a gente está trabalhando com a resposta não linear. Na resposta linear, a gente está trabalhando dentro daquele regime que a gente já conhece da lei de Hooke. Bom? Não sei se ficou claro ou ficou pior, mas é mais ou menos isso, Renan. Eu vou pegar aqui um exemplinho bem tolo que a gente fez na prova passada, semestre passado. Né? Não fez na prova, eu estou pegando um exemplo aqui. Está aberto aqui, vou pegar esse aqui. Ó, não sei se foi prova, talvez tenha sido prova de algum de vocês, tá? Vou tirar aqui, não vou ficar maluco. Ficar me ouvindo, eu fico doido. Ó, se eu não estivesse trabalhando no regime elástico linear, eu não teria como calcular o deslocamento dessa peça diretamente. Não através desse modelo, tá? Porque observe o seguinte. Eu não sei se eu caracterizei bem os materiais pelos dados que eu estou vendo aí, eu acho que não. Mas observe o seguinte, essa estrutura, quando recebe o carregamento, ela sofre deformação, tá? Está numa escala bem absurda. Vou botar só 10 vezes, tá? Para um ainda dá para ver. Pronto, uma vez. Ou seja, isso aí é como se fosse o deslocamento real. Um é pouco, não está 5. Né? O comportamento real dela. Observe que aquela posição que você aplicou a carga, eu vou pegar um ponto específico que a gente consegue enxergar bem, que é esse aqui. Ó. Opa. É grande. Olha aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl C lá para a lousa que eu consigo escrever melhor. Pegar só isso aqui, só esse cabelinho de sapo mesmo. Aí vou voltar aqui, tá? E vou tirar Vou botar só o carregamento externo. Vou fazer uma Windows Shift S. Vou deixar um do lado do outro, mais ou menos assim, tá? Se pudesse deixar transparente, seria o ideal, tá, pessoal? Mas eu não vou conseguir, não. Mas... Quer que vocês entendam o que eu quero dizer vendo um sobre o outro. Já vai ser legal. Entendam o seguinte, ó.
eu apliquei essa carga nessa posição geométrica, tá? Só que o equilíbrio da estrutura não está acontecendo nessa posição real, ela está acontecendo nessa posição aqui. Então, no fundo, essa carga não está mais aplicada aqui, ela está aplicada aqui. E, obviamente, o equilíbrio para essa carga é diferente. Foi da prova, né? Obrigado. Quando eu aplico essa carga nessa posição, por menor que seja essa diferença, tá, pessoal? Por menor que seja a quantidade de centímetros ou milímetros que seja essa distância daqui para cá, mas vocês entendem que é diferente, não entendem? É bem diferente. Consequentemente, todas as equações de equilíbrio seriam diferentes. Só que aí é onde está um grande problema. Isso fica um negócio não linear, em escala, né? Porque, tipo assim, não é só descobrir que posição é essa. Eu não sei que posição é essa. Eu só consigo calcular essa posição quando eu aplicar o carregamento. Entenderam? Mas para aplicar o carregamento, eu tenho que saber qual é a posição. Então a simplificação é dizer o seguinte: não, eu considero que a carga está aplicada na posição indeslocada. Isso é linearidade geométrica. Ok? É a linearidade geométrica. É condicionar que o seu carregamento é aplicado na posição da estrutura primitiva, não na estrutura deslocada. Tá bom? Eu pergunto a vocês, isso é a favor da segurança ou é contra a segurança? O que é que vocês acham? É bem polêmico essa pergunta, tá? Contra a segurança. É isso mesmo, Ednardo, é contra a segurança. É por isso que quando a gente, às vezes, quando a gente está trabalhando num modelo de maiores deformações, a gente não pode fazer essa consideração. A gente consegue fazer essas considerações para modelos onde os deslocamentos são pequenos, né? E são problemas de baixo nível de deslocamento, tá? E aí a gente consegue ver isso bem. Num edifício de múltiplos pavimentos, de 50, 100 pavimentos, isso é perigoso. Nessa treliça aqui, a diferença vai ser muito pequena. Eu vou mostrar para vocês até matematicamente que sim, né? Com esse exemplo que a gente fez, ó. Vamos ver que ponto é esse, ó. Vou deslocar ele aqui. Embora não esteja guardando muita física da brincadeira, mas quanto esse ponto se deslocou? Ele se deslocou na direção X da ordem de 7 milímetros. Entendeu? Tá um pouco grande, né? Esse aqui seria um pouquinho até inseguro, mas é porque eu não considerei o material real. Estou vendo aqui pelo modo de elasticidade dele que ele não é um material real. 950 megapascal não é um aço. Isso aqui é algo muito... Normalmente seria 25 mil megapascal. Se eu colocar 25 mil megapascal, talvez melhore aí. Talvez, né? E também a seção transversal diminuiu para 2. Ainda está alto, mas ainda assim é bem menor. Tá? Então, 2 milímetros. 2 milímetros não vai fazer diferença tão grande nos esforços, tá? Acho que é isso. Pronto, numa grande edificação, como o Renan falou aí, a gente vai ter que fazer a consideração de equilíbrio na posição deformada. Aí lá em concreto armado vocês vão estudar quais são os coeficientes não lineares de segunda ordem, como eu calculo o efeito de segunda ordem. E o efeito de segunda ordem é justamente a consideração não geométrica. A gente diz que tudo que é linear é de primeira ordem. A segunda ordem é aquilo que é não linear. É o parabólico. Né? A gente consegue uma aproximação parabólica. O que mais, pessoal? Eu tive uma ideia, mas não funciona. Baixar o volume 100%. Ele não baixa. E aí, pessoal? Professor,
queria que o senhor explicasse melhor sobre a aula 3 na parte B. Explicasse essa limitação da conservação da energia, né? E como é que resolve isso pelo PTV, pelo princípio dos trabalhos virtuais. Porque eu assisti a aula, fiz aqui as anotações, mas não ficou muito claro para mim, sabe? Se puder. Tá bom. Vamos lá. Então, o princípio da conservação da energia é o seguinte: ele estabelece para a gente que o trabalho das forças externas é igual à energia de deformação. E a gente fez todas aquelas construções até chegar à fórmula de Mohr, que é basicamente dizer que o somatório do produto das forças vezes os deslocamentos é igual ao somatório do produto dos esforços internos, tá? Vezes as deformações internas. Se nem que letra eu uso lá, talvez seja um delta, não sei. Que são aquelas integrais 0 a L de M I dx mais integral 0 a L e 1 meio N é A mais a parcela do cortante e do fletor. Bom, então, o que acontece? Como o nosso intuito, pelo menos iniciar o cálculo de deslocamentos, a incógnita primária do nosso problema está aqui, um deslocamento real da estrutura. Tá? Externas aplicadas, vários Fs, né? Vou chamar aqui de F1, F2, e por aí vai. Se eu tiver várias dessas cargas externas, então eu vou ter, para cada uma dessas cargas externas, eu vou ter um deslocamento Δ1, Δ2, ou seja, o deslocamento que ele acontece na posição que está aplicada. E, obviamente, eu vou ter duas incógnitas no problema. Então, a limitação está relacionada a isso. A limitação é: eu só consigo usar o princípio da conservação da energia se e somente centrada, e aí leia força como sendo força generalizada, ou seja, pode ser força ou momento. Então, eu só consigo usar ele se eu tiver uma força generalizada aplicada para calcular o deslocamento na direção e sentido dessa força. Ok? Então, só serve para esse caso. E aí a gente basicamente vai estar restrito a dois tipos de problema. Uma viga com um carregamento concentrado, qualquer, e eu quero saber quanto vai deslocar nessa posição de aplicação dessa força. Ou uma viga com um momento concentrado, e eu quero saber quanto aquela viga vai rotacionar naquele ponto. Qual vai ser o θ que esse momento vai aplicar. Vai gerar, né, naquela referida posição. Ou pode ser também problemas de treliço ou de demais outras estruturas, onde você só tem uma carga aplicada e eu quero saber quanto é o deslocamento na direção e sentido daquela carga. Ok? Porque quando você faz o produto dessa força por esse deslocamento, é o trabalho das forças externas. Metade, né? Quando você faz o produto de F vezes delta e divide isso por 2, é o trabalho das forças externas. Como eu conheço o comportamento em termos de esforços internos da estrutura, eu consigo calcular a energia da formação, daquelas formas que eu já mostrei para vocês. Então, essa é a restrição. Como a gente vence a restrição? Via princípio dos trabalhos virtuais, PTV. Qual é a ideia do PTV? A ideia do PTV é pensar o seguinte: bem, eu posso construir um estado virtual qualquer, cujo interesse é aplicar uma carga virtual, dado que a minha estrutura tem as mesmas condições de contorno da estrutura inicial, então você tem uma estrutura real aqui, um carregamento real, e vai sofrer deslocamentos reais, né? Para isso, uma outra estrutura com as mesmas condições de contorno, ou seja, geométricas, mesmo tudo, só que com um carregamento externo diferente. Carregamento externo
E aí é o que você quiser. É um carregamento virtual. Só que ele tem uma carga única aplicada numa posição de interesse. Que posição é essa? Uma posição tal qual eu consiga calcular um deslocamento virtual aqui qualquer. Delta virtual. Ok? Aí o que é que eu faço? O princípio dos trabalhos virtuais diz o seguinte. E aí tem aquela jogadinha que está na aula que eu não vou me repetir aqui. Mas a gente chega aqui à seguinte conclusão. Que o trabalho virtual das forças externas, F virtual vezes o delta, é igual à energia de deformação. Vou fazer só uma das parcelas, depois vocês podem colocar mais 0 a L. M sobre 2, né? Tem sempre o meio aqui. Que nesse caso a gente pode até simplificar, mas vou manter. É I mais as demais parcelas. Então, o que é que a gente tem aqui? Ó? O produto de uma força virtual do lado da equação, um esforço virtual do outro lado da equação, e eles estão multiplicando isso por um deslocamento real. Isso aqui é um deslocamento real, e isso aqui é uma deformação real. Então, o que é que a gente tem? Tem um produto de algo virtual vezes real, igual a virtual vezes real. Aqui é o trabalho externo, virtual, e aqui a energia de deformação interna, virtual. Qual é a vantagem? Pronto, agora eu posso calcular qualquer deslocamento. Que deslocamento é esse? Esse é o deslocamento real na posição da aplicação dessa força 1 na estrutura real. Então, é o quanto ela se deslocou aqui. É o delta que eu estou calculando. Então, com essa estratégia, eu consigo calcular agora qualquer deslocamento. Então, o que era limitação aqui passa a ser regra geral aqui. Então, aquela limitação que eu tinha de deslocamentos que eu posso calcular, deixa de existir, e agora eu posso calcular qualquer deslocamento. E foi assim, e é assim, que a gente resolve nossas estruturas, por meio de um princípio virtual. Aí você vai dizer, mas professor, essa carga virtual não existe. Eu sei, ela não existe. Ela é um ente matemático, cuja função é gerar para a gente a capacidade de resolver a estrutura. Tá? É um artifício matemático. Tá? Entendam isso como algo que a gente fazia lá no ensino fundamental. Você tem assim, deixa eu lembrar do ensino fundamental, que na minha época nem chamava de ensino fundamental. Então, eu sou bem velho, né? A gente tinha assim, ó, 3x mais 2 igual a zero. É como é que a gente resolvia isso? Não sei se vocês lembram, era assim. Comigo era assim, não sei como você é. Fazia assim, ó. 3x mais 2 menos 2 de um lado e bota 0 menos 2 do outro. Aí você chega, 3x igual a menos 2. Aí você diz, pô, não sei resolver isso aqui. Aí você fala, vou fazer assim, vou multiplicar, vou dividir por 3 aqui, de um lado, e vou dividir por 3 aqui do outro lado. Aqui eu simplifico, x igual a menos 3. Guardadas as devidas proporções, é mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui. Ok? Bem, eu quero calcular um deslocamento na minha estrutura. Aí esse deslocamento é qualquer um mesmo. Tá? Como eu faço? Crio um estado virtual com uma carga virtual unitária na direção daquele deslocamento que você pretende calcular. Aplique na sua estrutura. Aí quando ele aplica na sua estrutura, pense, é a mesma estrutura. Então, essa viga aqui é igual a essa viga aqui. Em termos de seções, geometria e material. É tudo igual. A gente diz que tem as mesmas condições de contorno. A única coisa que muda, o carregamento externo. Sai de um real e põe para um virtual de interesse. Okay? Aí, dessa forma, a gente consegue resolver o problema. Vai ser algumas das aplicações que a gente vai estar calculando. Isso. Embora seja um estado virtual, a gente está calculando um deslocamento real. Porque o deslocamento que a gente está calculando não é esse aqui, não. O deslocamento que eu estou calculando é o que está aqui. Eu apenas faço um artifício. Poxa, eu faço o produto
da força virtual pelo deslocamento real, e de novo, e lá do outro lado da equação tem que fazer o produto do esforço interno referente a ele. Então, entenda o seguinte, esse esforço interno aqui, ó, deixa eu só fazer usar o lápis aqui, ó. Esse esforço interno aqui, ó, ele está diretamente relacionado às virtuais. Ok? E esses deslocamentos que são os incógnitos que a gente acaba calculando, né? Esse aqui e esse, ó, são relacionados à estrutura real. Esse é um deslocamento real, externo, vezes a força virtual, vai ser igual ao deslocamento interno, vezes o esforço interno virtual. Tá? E aí o que é a fórmula de Mohr? A fórmula de Mohr é você ir além disso. Aí você diz, não vou fazer uma força qualquer. Eu vou fazer, que eu já me antecipei aqui, isso aqui poderia ser só uma força virtual. É você fazer uma força que seja unitária e aplicada na direção e sentido que você pretende calcular. Esse é o princípio dos trabalhos virtuais. Né? E aí você cai na fórmula de Mohr, que é aquela fórmula maravilhosa que diz que delta é igual a integral de m sobre i. Observe que o meio que tinha de um lado da equação foi simplificado pelo meio que tem do outro lado, dx, mais integral de fs v sobre ga dx, mais integral de n til sobre a dx, e aí o torsor t virtual gj dx. Então essa é a fórmula de Mohr. Então eu consigo calcular um deslocamento qualquer baseado no estado real, né, que são esses aqui, vermelhinho, e no estado virtual, que é o verdinho agora aqui, onde tem o tiozinho acento virtual. Depois a fórmula de Mohr cresce um pouquinho. Ao longo das aulas a gente vai acrescentando um pouquinho mais de informação. Professor, Eu acho que na semana que vem a gente já faz exercícios sobre isso. Né? professor, Diga, no Renan. caso a gente não considera que esse estado de forças virtuais ele vai gerar um deslocamento virtual, né? Porque essas forças são só uma criação nossa, né? Elas de fato não estão atuando, né? Não estão atuando. E assim, você nem tem interesse nesse deslocamento virtual. Esse deslocamento virtual não serve de nada para você. Pronto, certo. Só te interessa são os esforços internos virtuais. Esses são do seu interesse. Que eles vão entrar justamente aqui, ó. Esse trechinho amarelo do outro lado da equação, ou esse trechinho que está com a seta verde aqui. Eu não sei se eu fiz essa piada na aula gravada, mas quando eu dou aula ao vivo, eu sempre faço essa piada. Que é assim, ó. Carga virtual existe, professor? Sim, existe. Aliás, não existe não. Aí vocês ficam meio que em dúvida, né? Acho que não existe não, essa conversa mole, né? A brincadeira que eu faço na aula presencial é assim, ó. Você é um cara romântico e tal, tá chegando o dia do... tá chegando o dia dos pais, então você quer dar um presente pro seu pai, ou para alguém que você queira fazer algum tipo de... Aí você tem uma viga, tá? Aí eu digo assim, ó, vou botar aqui o centro da viga só para marcar uma posição mais simples. Eu vou fazer uma pergunta que é mais rápida e vocês respondem sem grandes medos, né? Se eu aplicar uma força de 10 kN aqui, tá? Digamos que essa distância aqui seja a meia distância, tá? Então aqui é L sobre 2 e aqui é L sobre 2. E eu perguntar a vocês, quanto é que vai ter de reação de apoio aqui? Vocês vão me dizer quanto?
Sem medo de ser feliz, sem fazer conta, né? Renan falou, mas eu não estou ouvindo. Espero que tenha sido 5, né, Renan? Obrigado, Matheus e Renan. Aplique 10 sorrisos, né? 10 smiles. Continua. Se eu aplicasse 10 smiles, o que é que eu ia achar de reação de apoio aqui, ó? Ok? 0,5. Aí você vai dizer, professor, você está maluco. Não, não estou maluco. Se eu tivesse pedido para você traçar o diagrama de momento fletor lado de 10 kN, você provavelmente ia dizer assim, professor, é mais ou menos assim, ó. É 0 aqui, chega a um valor máximo aqui, que é 5 vezes L sobre 2, vai ficar 5 L sobre 2, no caso aqui, quilonewton vezes metro. Ok? Esse aqui é o diagrama do momento fletor dessa estrutura, que é quando tinha os 10 kN, tá? Momento positivo. Quando virou 10 smile, muda assim, não muda muita coisa. Tá? Vai ser diagrama do momento fletor, vai ser igual a mesma coisa. Triângulo, né, positivo, 5 vezes L sobre 2, só que não é mais planeta, é um sorriso vezes metro. Esse sorriso é um carregamento virtual. Ele existe? Não. Mas eu posso criar ele como uma estratégia para encontrar um diagrama de momento vetor virtual. Tá? E aí, para a gente simplificar ainda mais, a gente não coloca unidade, nem sorriso. Eu coloco só uma força unitária. Tá? Eu não boto nem 10, eu boto 1. Ok? E aí, em função disso, eu construo um diagrama de momento vetor virtual, diagrama de esforço cortante virtual e por aí vai. Construo todos os diagramas. Tá bom? O deslocamento virtual não me interessa. Agora, os esforços me interessam. Eles vão entrar na formulação do equilíbrio, do equilíbrio interno. Tem sim. A R2 vocês têm aula disso aqui também. Que é como se fosse uma revisão. Né? Só que a gente vai aplicar direto para ficar calculando deslocamentos. Né? Valeu, Renan. Vou começar a anotar ponto positivo nas aulas. Quem participar, anota ponto positivo. Vou anotar aqui, Renan. Pessoal, eu quero fazer uma sondagem rápida aqui com vocês. Eu acredito que eu já tenho mais ou menos a resposta. Para aqueles que assistiram a aula ao vivo na aula passada e para também aqueles que já ouviram o vídeo depois, né? Que não puderam assistir ao vivo e assistiram ao vídeo. Eu disse que ia fazer um chat e tal, mas uma enquete no Cigar, mas acabei não fazendo. Eu vou fazer uma enquete informal agora com vocês, sabendo do interesse ou não da realização do PBL, tá? Essa consulta é uma consulta, como eu digo, informal, mas eu queria saber.
Eu queria que vocês se manifestassem aí no chat, quem for a favor, vou até registrar aqui quem é a favor. PBL, né? Você responde com sim ou não, por favor. Eu peço que todo mundo esteja na aula se manifeste. Vou dar aí um minutinho para vocês falarem. Quem não se manifestou ainda aí, por favor, mais um minutinho. Eu ia fazer um ferendo aqui, mas não precisa, deixa pra lá. A última vez que eu fiz um ferendo, eu estava chefiando o departamento, eu fiz 15 ferendos até acertar o primeiro. Aí eu percebi que não é uma ferramenta que eu posso usar direto. Ó, nós temos aqui mais de em torno de 21 alunos e teve uma manifestação de 17. Então, eu acredito que vocês querem fazer o PBL e eu vou admitir isso como uma resposta da turma, tá bom, pessoal? Então, o que é que a gente vai fazer, tá? Eu consegui o cliente para vocês, tá? É um cliente que é alguém do meu convívio pessoal, é um colega de escola meu. Quando digo escola, é escola lá, década de. Não falo nem década de 80, né? Estudei com ele durante, acho que mais de 10 anos da vida. Aí eu recebi a visita dele na minha casa esses dias, que ele estava aqui em Mossoró. E eu tive a ideia de perguntar se ele queria participar. Expliquei para ele um pouco de como funciona o PBL. E ele ficou super satisfeito, disse que era o sonho fazer isso. Né? Então, assim, vocês vão estar realizando o sonho de pessoas reais. Então, dá a vocês uma responsabilidade um pouco maior, né? O que é bom. Dessa vez eu vou dividir, como eu já fiz em outros semestres, né? Vocês vão ser divididos para apenas esse cliente, tá? Na verdade, todos os semestres remotos, a gente não teve vários clientes, teve só um por semestre, tá? Tá travando ainda, pessoal? Se estiver travando, aí vocês me avisam. Ou só é pro Ednar. Bom, então deve ser a internet lá. Então é assim. Vai ser o nosso PBL. Não pegou, não. PBL 21.1. Cliente real. O uso, aí foi a restrição que eu dei para ele, tá? Vai ser, como a gente tem trabalhado constantemente ao longo do semestre, não constantemente, teve semestre que não foi isso, mas a gente vai construir uma residência de 2 pavimentos, tá? Vocês vão projetar de 2 pavimentos. Aí eu digo que a restrição em relação ao cliente, porque assim, eu disse para ele, né? Olha, cliente, eu só peço que você deixe essa restrição. E eu expliquei para ele, né? Porque com essa restrição, vocês têm a capacidade de trabalhar com 2 tipos diferentes de carga. A carga de laje e a carga de cobertura. Tá? Se fosse um projeto de um pavimento, isso acabaria ficando limitado. Então, por isso que eu peço os 2 pavimentos. É mais para que a gente tenha um pouquinho mais de desafio técnico, né? Na área de estruturas, tá?
E assim, vocês vão desenvolver na primeira unidade, né, para a primeira PBL1, que é o de maior interesse do cliente. Geralmente o cliente tem PBL1 é o de maior interesse do cliente, tá? Vocês vão desenvolver a arquitetura e a escolha dos macromateriais, tá? O PBL é muito livre, tá, pessoal? Então, assim, não existe uma fórmula, embora vocês tenham visto vários PBLs, tem que estar disponível aí para vocês nos links que eu já passei, vários PBLs. Está disponível na pasta também de vocês, vários PBLs que foram feitos no passado. Mas não existe não existe uma receita, não, tá? Existe essa norma geral, que é arquitetura e macromateriais, porque por que eu preciso entender que é a arquitetura? Porque é em cima da arquitetura que eu lanço a estrutura, PBL2, pensando nisso, né? E é em cima dos materiais que eu sei quais são as cargas de peso próprio da estrutura, por isso que eu tenho essa definição. Vocês vão observar que ao longo do tempo teve grupos que já foram extremamente detalhistas, né? Fizeram assim detalhes do material mais, sim, mais específico que existia. Quando a gente não estava remoto, até fazia isso um pouco mais, porque eu percebi que foram agregando até outras disciplinas, né? Cara, não, vou fazer isso aqui também no projeto de instalações. Aí juntava com o projeto de instalações. Aí ia mais detalhadamente. Tá bom? Então, cada grupo faz de acordo com o que achar conveniente. Tá? Como eu disse, esse aqui é o foco do PBL1. No PBL2 a gente vai fazer, mas no tempo correto eu falo mais sobre isso lá na frente. Né? Vamos focar agora no PBL1. A turma, pessoal, a nossa turma tem, vocês observarem aqui, tem 37 alunos, tá bom? Ver se tá logado ainda. Então, a turma tem 37 alunos participantes. Então, obviamente é um número que acredito que inclusive ele é um número primo, né? Foi assim, para me quebrar esse número 37. Aí, em função disso, né, eu deliberei que os grupos vão ser grupos de 6. Né? Vou colocar aqui grupos. Pela primeira vez, grupos de 6 alunos. Grupos de 6 alunos. E, obviamente, vai ter um grupo que tem 7. Tá bom? Um grupo vai ter 7, então serão 6 grupos de 6. Aliás, 5 grupos de 6 e um grupo de 7. Quem vai ser o de 7? Vai ser aleatório, tá bom? Tudo vai ser aleatório, para deixar claro isso. E é importante que seja aleatório, até porque essa disciplina tem uma particularidade grande de pessoas de vários campi. E não é nem esse o problema, porque já teve casos a gente ter pessoas de vários campi e eu dividi. O campi trabalhou independentemente e tal. Mas o maior problema é porque tem alunos que já foram meus alunos e tem alunos que não foram meus alunos. Obviamente, o aluno que nunca foi meu aluno, ele tem uma certa desvantagem. Ele fica um pouco desacoplado em relação a quem já me conhece e tal. Mesmo não conhecendo pessoalmente, mas alguns de vocês já me conhecem um pouco mais sobre como foram feitas as provas e tal. Então, para que os grupos fiquem equivalentes, eles vão ser aleatórios. Ok, pessoal? Opa, estava falando, cara. Vocês podem ficar falando a qualquer tempo, tá? Professor, no caso, para formar esses grupos, vai ser. O senhor vai sortear ou. Vou fazer agora. Mas assim, vai sortear as pessoas por cada grupo? Vai ser aleatório. Tem uma ferramentazinha aqui, acho. Essa daqui, ó. Próprio CIGAR, gerenciar grupos de discentes. Eu vou criar aqui 6 grupos. Vou mandar alocar. Um negócio que eu achei muito ruim no ensino mexendo remoto é a questão de formação de grupo. E quando a gente vai combinar de fazer as atividades, sempre os horários não batem para fazer as atividades. Na presencial era bom, porque depois da aula a gente todo mundo se reunia, aí combinava, fazia as coisas, ia para a biblioteca, mas estava sendo muito ruim nessa questão. Isso eu tenho ciência, tá, Marcelo? E assim, a gente tentou em alguns momentos fazer, não,
essa era uma das justificativas para fazer, não, vamos fazer grupos aqui que a gente já se conhece e tal. Mas esse problema era recorrente também. Então, o que é que eu sugiro, né? Vai acontecer naturalmente. Eu vou pedir que cada grupo, não precisa ser hoje, mas quando vocês saírem daqui, vocês podem conversar entre si para formarem seus grupinhos de WhatsApp, por assim dizer. E aí cada grupo vai eleger o seu líder, tá? Aí o líder é o líder. Tem suas vantagens e suas desvantagens. Vai dar para se reunir todo mundo para fazer o trabalho todo o tempo? Não. Delegação é para isso. Né? Vai ser necessário. E assim, não deixa de ser um treinamento para a vida, tá? Vai além da disciplina. Lidar com pessoas diferentes é uma das aquelas habilidades que eu disse que a PBL dá para vocês. E outras coisas que eu gosto de dizer muito assim, PBL é a melhor oportunidade que você tem de brigar, de errar, de fazer besteira, de fazer muita coisa. Quanto mais você fizer isso aqui, melhor, porque quando você for trabalhar no mercado de trabalho é pior. Bem pior. A diferença é que o cara quer arrancar sua cabeça às vezes, né? Para tomar sua vaga. Ok, pessoal? Eu vou já criar aqui, tá? Ele vai atualizar. Eu só vou ver se ele vai fazer equilibrado, 6 em tese é para ser 6. Se não tiver 6, aí eu vou redistribuir também aleatoriamente. Espero que ele seja inteligente. Pronto, já alocou aqui. 7 aqui, 6 aqui, 6 aqui, 6, 6, 6. Perfeito, ficou perfeito. O grupo 1 é o de 7. Eu vou... Tá nomeado aqui. 2 Shift S. Já vou mandar aqui no grupo do WhatsApp, tá? Grupo 1 vai ser esse aqui. Deixa eu só abrir o WhatsApp. Deixa eu só dar um depoimento. É maravilhoso o PBL, tá? No sentido de formação de vida. Então, o grupo 1 está aqui. É a Vitória Érica, Nayane, Nercílio, Antônio Eduardo, José Bruno, Átila e Thales. Thales Rodrigo Ribeiro. Grupo 2. Eu vou aproveitar e mandar aqui no grupo, pessoal, porque eu documentado para mim também. Agora eu acho que o cigarro já deixa salvo aí, né? Não sei que eu mexa, mas eu quero ver que o cigarro tá aprovado. Eu gosto de ter recorrência. Pronto, o grupo 2 é o Aquiles, o Ednardo, perdão, o William, o Ítalo, Antônio Ítalo, o Matheus Dutra e o Rodrigo Emanuel. O 3 é o Juscelino, o Marcelo, a Rafaela, o Luan Araújo, o Luiz Alexandre e o Luan Vinícius. Que coincidência, os 2 Luan no mesmo grupo. Isso aqui é aleatoriedade. O grupo 4, pessoal, vai ser o Jardel, Renan, Lívia, Leandro. Leandro, você já foi meu aluno? Sim, professor. Pessoalmente, né? Foi na presencial, antes mesmo da pandemia. Vi teu nome agora, lembrei do seu rosto. Arthur e Carlos Daniel. Grupo 5. Valderedo, Ariane, Jorge, Renan Campelo, Humberto e Washington. E o último grupo é o Pedro, Cássio, o João Enzo, a Melissa, a Laura e o Ramon. Cara, eu tô sentindo falta de um aluno da turma de vocês. O Fernando, ele tá aqui?
Ou eu estou misturando as coisas? Acho que eu estou viajando. Ok, pessoal? Esses são os grupos. Eu peço que vocês, obviamente, comecem a conversar. À medida que os grupos definirem quem são... Horrível. O retorno é horrível. Quando eu fico me ouvindo, eu fico maluquinho. À medida que vocês forem definindo quem são os... Olha, o Ítalo já está ajudando aí, criando o grupo no WhatsApp. À medida que vocês forem definindo quem são os líderes, vocês me passam essa informação. Eu peço que passem essa informação até semana que vem, né, até terça-feira, porque com os líderes definidos, eu vou criar um grupo do cliente com vocês, para começar a ter diálogo, tá? Tem uma questão em relação ao PBL, é o seguinte: todos os diálogos que vocês forem ter com o cliente tem que ser neste grupo, tá bom? Não pode haver diálogo com o cliente externo ao grupo, tá bom? Então, todas as informações são compartilhadas. Primeiro, porque não é uma pessoa, o trabalhador que é ocupado, então ele não pode ficar atendendo cada um individualmente, ele vai atender a todos, então toda a resposta e toda a pergunta que você fizer vai ajudar todo mundo, tá bom? E também para que a gente evite ruídos de comunicação, porque também que se um grupo for falar sozinho com o cliente, ter reunião, isso aí a gente não pode ter. Vai ter que ser só através desse tipo de diálogo, tá? Diálogo, que é como se faz o projeto hoje em dia muito, tá? Principalmente nessa questão do remoto. Outra questão para estimular vocês, ou não, depende de como cada um enxerga as coisas, é que esse semestre eu vou pedir que o cliente ele avalie vocês de forma... tipo assim, ele vai fazer escolhas. Então, assim, vocês... A minha ideia é que vocês conquistem o cliente. Quem tirar... Quem o cliente... a gente está na Olimpíada, aproveitar e dar medalhas, né? Já teve medalhas em PBLs anteriores. Vou retornar isso hoje, nesses PBL. Então, assim, no final, a avaliação da primeiro PBL é feita de duas formas. O cliente, ele vai avaliar a entrega de vocês vão entregar para eles, é um videozinho, geralmente, eles gravam um vídeo mostrando o produto que vocês desenvolveram, comunicação por meio de vídeo, né? E também vocês vão ser avaliados por meio do relatório. O relatório quem avalia sou eu, né? Obviamente, um critério mais técnico e acadêmico, tá? Eu não vou pedir para o cliente ler o relatório de vocês, embora ele seja uma pessoa extremamente culta, adora ler, se eu passasse para ele, ele ia com certeza avaliar tão bem quanto, só que eu quero que ele seja só o cliente de vocês. Então, a avaliação dele vai ser só no sentido meio que emocional e, obviamente, relativo ao que vocês desenvolverem, né? E eu vou ser mais ligado ao relatório técnico. Então, o cliente vai estabelecer, vamos dizer assim, ordenamento de vocês, desde o ouro, né? Prata, bronze, ouro, prata e bronze e os quartos, tá? Os quartos lugares. Vai ter quarto, quinto, sexto. Quem for ouro é ouro, quem for prata é prata, bronze é bronze. Os três demais grupos ficam com um quarto lugar, tá bom? E o meu vai ser o relatório avaliativo, de 0 a 10, como um relatório qualquer, tá? Eu vou avaliar redação, vou avaliar linguagem, completude, inovação, tudo que for natural da avaliação de um relatório. E, como eu sempre falo, liberdade total. Vocês têm total liberdade para fazerem como achar interessante, tanto relatório quanto o vídeo, tá? Ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma observação? Eu já estou sem voz. É normal, nas sextas-feiras à tarde.
Vou sim, Renan, mas esse aqui já é uma pequena orientação, vamos dizer, mas coloco sim. Sobretudo quando a gente começar a ter datas. Quando tiver os líderes na terça-feira definidos e grupo, a gente, né, começa a colocar as atividades lá. Professor, Não, tem que salvar aqui, senão eu perco. Foi, Marcelo. eu baixei os livros para me estudar. Aí, qual é o que eu devo estudar mais por ele? Porque, assim, porque eles, como são muito livros, não dá para acompanhar todos. Assim, qual é o que mais vai parecer com o seu conteúdo? Floriano. Soriano? É. Certo. Pronto, pessoal, os grupos estão salvos aqui. Depois a gente pode renomear esses grupos. Quando vocês disserem o nome das equipes, aí a gente renomeia também. Deixa eu só ver se eu mandei todos no zap. 6, 5, 4, 3, 2, todos. Ok, pessoal, vou parar aqui a gravação só para que o vídeo não fique além do tempo que a gente já marcou aqui.